Será que realmente vale a pena você usar a inteligência artificial para estudar programação? Ou isso é mais um mito criado nessa era moderna, em que IA está envolto em tudo que a gente faz? Então, no vídeo de hoje eu quero te responder essa pergunta, além de te dar algumas dicas de como você pode utilizar ou não a inteligência artificial no seu estudo para aumentar seu rendimento. Olá, mais tecnologia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do perfil Pedro Souza, cara. Fique sem encontra tudo sobre programação, tecnologia e afins. Então, pessoal, mais um videozinho sem roteiro, né? Sem nenhuma forma de me restringir no que eu vou falar. Então espere o máximo de espontaneidade possível, né? Passei um tempo sem gravar, né? Tava organizando algumas coisas e tudo, o trabalho mudou bastante. Então acabei ali ficando sem tempo para gravar e sem tema também, né? Quando você começa ali a ter esse é um dos principais pontos, né? Para quem tá querendo progredir de carreira, espere que quando você mudar de cargo, né? Mudar de nível de cargo, vai ter um momento de tensão, né? E você vai ter aquele momento que você vai ficar, meu Deus, mudei de cargo, o que vai mudar agora? Você fica esperando a tensão o tempo todo. Eu tenho um desses problemas que é questão de sou e 80. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Eu tenho que fazer uma coisa só e focar só naquilo, né? Então, assim, passei por um tempo com isso, mas enfim, estamos aqui de novo, né? Essa é uma pergunta que me fazem praticamente todos os dias nas minhas redes sociais, mais uma das clássicas, né? De utilizar a IA. Recentemente eu estava conversando com um seguidor, ele falando que estava estudando sobre programação orientada a objetos e sentia que não fixava, né? Pô, não tem como você estudar programação orientada a objetos e não fixar, né? Eu perguntei, pô, como é que você está estudando, né? Ele, não, eu pego, uso o chat GPT e estudo pelo que o chat GPT me diz. Talvez o problema esteja aí, né? É o mau uso da IA. E a gente está vendo aqui recentemente, a gente tem pessoas que estão condicionando todo o modo de estudo delas para usar a inteligência artificial, tá? Então, assim, entenda que eu não sou um inimigo da IA, longe de mim. Eu sou, na verdade, um incentivador. Eu gosto de incentivar o uso da IA. Use a IA, mas use do modo correto, né? Tem pessoas que não vão concordar com essa visão, né? E tudo bem, né? E tá tudo bem você lidar com esse cenário. Algumas pessoas realmente acham que mais atrapalha do que ajuda, tá? Por um momento, por um momento eu pensei realmente nessa possibilidade, mas depois que eu comecei a utilizar do modo correto, talvez eu tenha mudado de opinião, né? Então, assim, como eu estava falando anteriormente, muitas pessoas usam a inteligência artificial para estudar programação. Só que muitas das vezes, como eu já falei, as pessoas usam de forma errada. E o que seria essa forma errada? Delegar raciocínio, né? O ato de você delegar raciocínio todas as vezes para a inteligência artificial, para decidir o que você vai estudar e como vai estudar. Aí vira um problema, né? Porque assim, a inteligência artificial, ela compensa muito mais em quantidade do que qualidade, tá? O prompt das LLMs, elas sempre são preparadas para te fazer o que a gente chama de gancho, né? Para outro tema, justamente para manter você utilizando o agente, né? Manter você utilizando para alimentar ele mais. É uma questão mesmo de convencer o cliente a usar mais o produto. Então, a IA ela sempre vai jogar mais para quantidade do que para qualidade, né? Se você usa Cloud Code ou então o GPT Codex, você vai entender o que eu estou falando, né? E sempre bota um gancho no final ali, principalmente as novas versões, para jogar você para outro conteúdo, né? E isso é um fator que é de propósito, é feito de propósito, justamente porque a IA ela não consegue ser precisa, né? Porque em todo sistema de precisão, principalmente se tratando em tecnologia, você tem a questão de ser guiado por contexto, tá? Então, assim, a IA ela sempre vai ter essa questão. E o fato de você não estar atento a isso leva você a cometer alguns erros, né? Em achar que o fato de você estar vendo muita coisa significa que você está aprendendo muito. E isso não é assim que acontece, né? Se você estuda sobre aprendizado, né, como funciona o cérebro humano, você vai entender que a questão do aprendizado ele tem a ver com a via mesolímbica, né? Então, a via mesolímbica é responsável pela imersão dopaminética no teu cérebro, que faz você ter essa sensação de movimento para você estudar conceitos, você ter vontade de fazer as coisas, né? Então, assim, a via mesolímbica, uma das principais características dela é que ela é muito mais efetiva quando há contexto emocional, né? Então, você pode perceber que várias pessoas, quando passam por momentos traumáticos, algumas pessoas até criam personalidades em si por causa desse momento traumático, né? Criam uma personalidade totalmente diversa daquela pessoa comum. Aí fica aquela pessoa com bipolaridade de personalidade, né? Isso você vê como essa questão do envolvimento emocional na questão do aprendizado, ela é sensível, né? E como isso pode definir todo o teu estudo, né? E um dos principais sentimentos que você tem quando você trata de aprendizado é frustração,
né? Então, se você não está se frustrando quando você está estudando da forma errada, tá? Existem momentos em que você vai se sentir feliz por ter aprendido, se realmente se colocar à prova, ver que você realmente aprendeu, ter os momentos de felicidade, mas via de regra, normalmente o estudo é acompanhado pelo sentimento de frustração. Porque se você é uma pessoa com autoestima boa, você normalmente vai sempre achar que você sabe mais do que realmente sabe, tá? Eu tô tendo essa experiência com artes marciais, né? Recentemente tive a oportunidade de participar de um campeonato de jiu-jitsu, né? E teve uma situação, né, que aconteceu lá, que, pô, era a mesma situação que eu já vi em aula. A mesma, literalmente a mesma situação, né? E é impressionante como nos momentos de tensão, o teu cérebro não funciona. É impressionante. Você vê a sensação, vê a situação, vê o que pode ser feito, mas você não faz. Seu cérebro trava. Daí você só vai ter essa concepção depois. É exatamente esse processo de aprendizado, né? Você vê a situação, você não pratica, não lembra, aí o que acontece? Você pega e você se frustra, aí leva você a estudar mais. Então, a biomesolíbica é muito efetiva quando tem envolvimento emocional. Isso você só tem envolvimento emocional quando você tem um princípio de estudo ativo, né? Então, por que usar inteligência artificial é um problema? Né? Por quê? Porque principalmente você vai começar a sempre entregar para a inteligência artificial essa questão de raciocínio, né? Esse envolvimento ativo. Você vai sempre entregar para ela esse processo. E o problema é que você começa a tornar isso um hábito, né? Você acaba tornando esse processo de divisão cognitiva um hábito para estudo. E não só para estudo, mas toda a vida da pessoa, né? Toda a vida até no trabalho, né? A pessoa coloca todo o envolvimento dela, todo o aprendizado, tudo da inteligência artificial. Isso torna um vício muito grande, principalmente quando você entra no mercado de trabalho, tá? Porque, assim, o problema, né, desse tipo de hábito é que você não entende o porquê das coisas, não entende o detalhe das coisas, né? Eu tenho um hábito de estudo que é o seguinte, que é sempre pegar que eu vou estudar, por exemplo, atualmente eu estou estudando muito sobre renderização procedural. Esse gráfico aqui atrás, esse monte de cálculo aqui, é sobre isso, tá? E eu uso inteligência artificial, não nego, tá? Mas qual é a diferença disso para o estudo comum? Eu procuro sempre entender o contexto, o conceito e os detalhes das coisas. Tá? Antes de começar a jogar prompt na inteligência artificial, eu tive que ler um livro com relação à renderização procedural em jogos. Tá? Então, por que eu tive que fazer isso? Para minhas perguntas serem mais precisas. Entende? Então, você só tem respostas boas e precisas quando você tem perguntas precisas. E você só tem perguntas precisas quando você entende todo o contexto da situação. Então, quando você tem noção arquitetural, você tem noção das tecnologias, noção das pegadinhas, das dualidades de contexto, tudo isso você não vai aprender com inteligência artificial. Tudo isso você só vai aprender se aprofundando no contexto. E normalmente o contexto, cara, é quase sempre literatura, tá? Literatura, curso, seja o que for. No meu caso, eu sempre prefiro literatura porque é muito mais difícil a pessoa mentir. Difícil a pessoa mentir e se enganar, é muito mais difícil. Né? Quem é leitor vai entender o que eu estou falando. Né? É muito ruim você lidar com um leitor detalhista, porque ele vai corrigir você. Tá? Então, com relação à literatura, eu gosto por isso, porque é muito difícil a pessoa te convencer de alguma coisa, mesmo relatando errado. Né? Enfim. E esse entendimento de contexto gera na sua cabeça, né, uma situação guiada pelo contexto a ponto que você sabe exatamente qual pergunta você fazer. Isso é o que eu estou falando sobre você entender o contexto das coisas, como isso é poderoso, né? O principal obstáculo que eu diria das pessoas é isso, é não estar apta a entender o contexto. E assim, quando você entra numa empresa, por que isso é problemático, né? Você sempre delegar o seu raciocínio para um IA. Primeiro, você não tem certeza se a empresa vai pagar um IA para ti, né? Assim, só empresa, digamos, com faturamento muito bom, realmente vai entregar para você um LLM, tá? Assim, tirando raras exceções, você normalmente não vai ter esse apoio, né? Segundo ponto, né? Por que é perigoso? Porque, primeiro, você pode ficar para trás muito rápido, tá? Porque, assim, como é que você define se você está sendo bom realmente como programador, né? Como é que você supera a IA, né? Você supera a IA a partir do momento que você consegue fazer um questionamento mais preciso, mais rápido do que alguém usando um prompt para chegar no mesmo questionamento. É assim que você define se você consegue estar superando a IA. Né? Se você consegue bater o seu olho no sistema e pensar, pô, esse problema ele faz parte desse processo. Possivelmente o erro está aqui.
Então, quando você faz uma pergunta precisa o suficiente para saber sobre o fluxo que aquele problema participa, mais rápido do que alguém que está usando um agente de IA para entender o contexto, para entender como a aplicação está arquiteturada, para chegar no mesmo questionamento, aí sim você venceu a IA. Tá? Porque assim, porque o processo, o mundo corporativo como um todo, ele é rápido, tá? Ele é instável. O tempo todo as pessoas estão sempre querendo a melhor coisa com o menor tempo possível. Então, toda vez que você está lidando com o cenário, principalmente de aplicações, o ato de você fazer um questionamento preciso faz toda a diferença. Você só tem um questionamento preciso quando você entende o contexto, né? Então, essa é a principal diferença. A pessoa sempre pergunta, pô, como é que você lida com esse fato de existir inteligência artificial? Vai ameaçar o emprego dos programadores? Vai, isso é um fato, né? Alguns programadores realmente vão ficar para trás, porque não tem essa concepção que eu tô falando. Não tem essa inteligência guiada por contexto. Não tem isso. E nem procuram. Não procura estudar a aplicação a fundo, não procura estudar o framework a fundo, a linguagem a fundo. Sempre está ali na camada superficial. E se você está na camada superficial, cara, as inteligências artificiais estão chegando num ponto em que o conhecimento superficial já é todo automatizado. Tá? Então, assim, você ter o hábito de sempre entregar a tua cognição para IA, cara, é um atestado de morte de carreira, literalmente. Assim, é um dos principais pontos que eu vejo que a gente tem que ter cuidado, né, sobre essa questão de entregar, né. E como eu já falei, a forma certa de você lidar com esse cenário é você tendo um entendimento profundo do contexto que você está inserido, né. Noções de arquitetura, terminologias, como eu já falei, dupla, eu esqueci o termo agora, mas é tipo quando um significado tem dois significados, uma palavra tem dois significados, uma terminologia tem dois significados, né? Duplo significado das coisas, entendeu? Então quando você tem noção de todas essas pegadinhas, entendeu? Quando você está tratando de um sistema, né? Quando você tem noção do que o sistema se integra e onde se integra, entendeu? O estudo a fundo realmente das coisas faz toda a diferença, porque isso vai melhorar não só o teu nível de estudo, né? Como vai melhorar também até na questão do bolso, né? Às vezes você passa horas, literalmente horas, na frente de um agente, com meio mundo de token sendo gasto, né? Porque você não aprendeu a fazer a pergunta correta, tá? E isso, é claro, isso é um grande problema. Isso vira um problema enorme. Porque você, é claro, você está gastando token, está gastando dinheiro e não está chegando à conclusão. O resultado vai chegar a um ponto que você não consegue pensar mais. E você vai ficar dependente de IA pelo resto da vida. E aí é onde mora o problema, né? Que é que toda vez que você usa IA, a IA aprende. Ela está aprendendo. Então tudo que você está utilizando, a IA está aprendendo ali com você. Logo ela vai ficar muito mais precisa do que você no mesmo problema. Tá? Então, é mais ou menos essa minha opinião sobre a inteligência artificial. Recomendo o uso, mas é preciso ressalvas, entender o que você está fazendo e quando você está fazendo. Né? Ser especialista em ser contextualizado. Tá? Entenda como é que teu cérebro funciona e como a LLM funciona. Assim você vai com certeza conseguir se sobressair nessa nova era. Então, pessoal, acho que esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não foi algo que eu já tenha falado de novo. Acho que eu já falei isso no Instagram, nas outras redes sociais. Então, assim, não tem muito o novo para ser falado. Realmente é o que realmente eu já falei anteriormente, tá? Então, se você gostou do vídeo, não esquece de seguir a gente, deixar o like para seguir mais, para acompanhar mais, para o YouTube te recomendar mais vídeos como esse, tá? Porque eu vou estar lançando bastante vídeos como esse sobre esses questionamentos. Então, se você tem alguma pergunta, deixa nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, foi e tchau.